Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre notação polonesa. Beleza? Isso aqui é uma outra maneira de representar fórmulas da lógica proposicional de primeira ordem. Foi criada há um tempo já, mais ou menos uns 100 anos, aí acho que menos um pouquinho, pelo Jan Łukasiewicz. Ele foi um lógico polonês, né? Por isso que esse Lzinho aqui tem esse estilo, esse cortezinho. Foi um lógico polonês da Universidade de Varsóvia, muito importante. Foi o criador das lógicas multivalorativas, ele tem vários resultados aí metalógicos importantes próprios, provas de correção, completude, independência de axiomas, um montão de coisa. E um negócio interessante dele é que ele desenvolveu um sistema dedutivo que incorpora os elementos da silogística aristotélica. Então ele basicamente pegou a silogística aristotélica, né, que foi desenvolvida há 2000 e pouquinhos anos atrás pelo Aristóteles, e fez uma tradução, né, fez uma abordagem moderna, né, e nessa abordagem ele usa essa notação polonesa. Tá? Então, a principal diferença entre a notação polonesa e a notação padrão, eu vou chamar de padrão, mas são várias notações que a gente usa, né? Tem pequenas variações entre elas, mas enfim, a principal diferença entre a polonesa e a padrão é que na polonesa os operadores eles são prefixados, né? Ou seja, eles ocorrem antes das fórmulas, enquanto que na padrão eles ocorrem no meio, né? Então, por exemplo, enquanto que na notação padrão a gente tem aqui P implica em Q, né? Ou então, sei lá, P, ferradura aqui, por isso que eu falei que tem mais de uma, né? Tem mais de uma maneira de você representar isso aqui, mas na padrão a gente faz desse jeito, né? Na polonesa essa implicação aqui ela ocorreria antes, né? E a gente teria P e Q aqui depois. Se fosse P e Q, por exemplo, a gente teria primeiro aqui a conjunção, né? E depois as coisas que estão sendo conjuntadas, por assim dizer. E uma fórmula mais complexa, tipo P e Q implica em P. Isso aqui a gente colocaria o operador principal, que no caso aqui é o de implicação. Depois o antecedente, que no caso é a conjunção entre P e Q, então seria a conjunção PQ, né? E isso aqui é a implicação entre essa conjunção e o P, né? Então a gente teria aqui o P. E aí ficou com o PQP aqui, mas enfim, a ideia da notação polonesa é basicamente essa, né? A gente vai colocar aqui o operador principal, ele vai ficar antes da fórmula, né? Em vez de ficar no meio. Então, essa é a principal ideia. E uma consequência disso é que a gente não precisa de parênteses, né? Você vê que eu expressei essa fórmula aqui de cima, que tem parênteses, e que a gente precisa desses parênteses, porque do contrário a gente ficaria com a fórmula ambígua, né? Se a gente tivesse aqui, por exemplo, isso aqui, essa aqui é uma fórmula ambígua, ela nem é bem formada, porque se a gente imaginar os parênteses aqui, por exemplo, as condições de verdade já mudam, porque ela passa a ser uma conjunção e não mais uma implicação, né? Então, sem parênteses, a gente não consegue dar as condições de verdade exatas de uma fórmula. Na notação padrão, na polonesa a gente consegue. Isso aqui é uma leitura inequívoca, não tem como você errar isso daqui, porque você sabe que o operador principal aqui é uma implicação. O antecedente, no caso, é isso daqui, que é uma conjunção entre P e Q, né? E o consequente é o Q, é o P, perdão. Tá? Então, essa é a ideia principal da notação polonesa. E a gente vai entrar em mais detalhes aqui. Vamos lá, vamos do começo. Então, como a gente viu, né? Eu já fiz vários vídeos aí, mas no comecinho eu falei de 5 operadores principais da lógica proposicional, né? Que é a negação, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, não P. A gente tem a adjunção, P ou Q. Conjunção, P e Q. Implicação, se P, então Q, e bimplicação, né? P, se somente se Q. Esses 5 operadores aqui, a gente consegue falar deles, né? Representar eles na notação polonesa. E como que a gente vai fazer? Do jeito que eu falei, né? Ela vai ser uma notação prefixada, tá? Então, sempre a gente vai ter aqui o operador, ele vai acontecer antes. E, diferente do que eu falei aqui em cima, né? Que eu usei aqui para mostrar como que seria. Eu usei os símbolos que a gente já conhece, né? Na notação polonesa é um pouquinho diferente. A gente vai ter aqui letras, tá? Que correspondem aos operadores no polonês. Então aqui, em vez de usar esse símbolo de negação aqui, a gente vai ter um N, tá? NP. O P ele vai aparecer em minúsculo, né? As fórmulas aparecem em minúsculo. E o N aqui é de negacja, né? Que é negação em polonês. Disjunção é a mesma coisa, só que em vez de usar o símbolo da disjunção, a gente vai ter um A, tá? E depois PQ. O A é de alternativa, tá? Que é disjunção em polonês. A mesma coisa conjunção, a gente vai ter um K de conjunctia e vai ser um K de P. A implicação também, ela é um C. Esse C aqui eu procurei, eu não sei exatamente qual é o correspondente dele em polonês, né? Implicação em polonês fica implicatia. Eu não sei o que esse C aqui quer dizer exatamente, mas vai ser o C de PQ. E por fim a gente tem aqui o E de equivalência, né? Entre P e Q. Então é basicamente assim que a gente representa, né? Esses 5 operadores principais. Isso aqui se estende para a lógica de primeira ordem também, como a gente vai ver. Então, na lógica de primeira ordem a gente tem, por exemplo, para todo x, fx, isso aqui na notação polonesa, a gente vai usar aqui o π maiúsculo, tá? A única coisa que muda, na verdade, disso para a notação comum é o jeito desse operador aqui, né? E a mesma coisa com o existencial, né? O nosso existencial ele é um exío
ele é um Ezinho ao contrário assim, né? Na polonesa a gente vai ter aqui um sigma, tá? Então a gente vai ter aqui sigma x fx. Isso aqui aí é uma especulação minha, não li isso em lugar nenhum, mas uma coisa que eu notei é que quando a gente tem aqui uma existencial, se estivermos falando de um domínio finito, isso aqui é a mesma coisa que FA, ou FB, ou FC, e assim até a gente esgotar todas as constantes, né, que se referem aos indivíduos, já que é finito, isso aqui vai acabar em algum momento. Então, o que eu estou querendo dizer é que na lógica de primeira ordem, se a gente tiver um domínio finito, uma sentença existencial ela pode ser reduzida a uma sentença que é uma disjunção, né, é uma soma lógica de várias outras sentenças. E aí, soma lógica, né, soma esse símbolo sigma aqui é o sinal de somatório na matemática, talvez tenha alguma coisa a ver com isso. Tá? E a mesma coisa aqui no caso do quantificador universal, né? Quando a gente tem para todo x fx, isso aqui, se estivermos em um domínio finito, isso aqui quer dizer FA, e FB, e FC, né? E assim por diante até acabarem todos os indivíduos, já que isso aqui está dizendo que tudo é F, né? A gente pode expressar isso através de uma conjunção. Né? E conjunção é o sinal de multiplicação lógica, né? O de produto lógico. E o sinal do produtório é justamente o π maiúsculo. Então, sei lá, imagino que tem alguma coisa a ver. Se alguém aí que manjar mais de história da lógica souber se é isso mesmo e puder comentar aí, seria bacana. E além disso aqui, a gente vai ter essa notação polonesa, a gente vai ter isso aqui em fórmulas modais também, tá? Então, quando a gente tem aqui que é necessário que P e é possível que P, na lógica, na notação polonesa, o é necessário que P vai virar LP, tá? E o é possível que P vai virar MP. Eu não lembro agora quais são as traduções, eu acho que isso aqui não tem um correspondente. Isso aqui eu sei que tem, mas eu não lembro como que fala, é mos não sei o que. Mas enfim, a ideia basicamente da notação polonesa é essa, né? Então vamos dar aqui alguns exemplos de fórmulas na nossa notação e vamos transformar ela na notação polonesa. E na verdade de cara a gente já pode ver que, como eu tinha falado antes, né? Uma das vantagens é que ela não usa parênteses. Então se a gente tiver uma fórmula que é ambígua, tipo essa daqui, do jeito que ela está aqui, a gente não consegue saber qual é o operador principal, né? Tem duas possíveis interpretações aqui. A gente pode considerar que a disjunção é o operador principal, então a gente vai ter que isso aqui é P ou Q implica em R, né? E a outra possível interpretação é que, na verdade, a biimplicação é o operador principal. Então a gente vai ter que isso aqui é uma biimplicação entre P ou Q e R, tá? E como eu falei, na notação polonesa a gente consegue eliminar essa ambiguidade aqui, que a gente só elimina na notação padrão através de parênteses, a gente consegue eliminar mudando a ordem de ocorrência, tá? Então aqui, nesse caso, nesse vídeo todo aqui eu vou tentar colocar em verde o que está em notação polonesa e em branco na notação comum, tá? Nesse caso aqui a gente tem uma disjunção, né? Então a gente vai ter um A aqui, que é o operador principal, e é uma disjunção entre P e uma outra coisa. Essa outra coisa aqui é uma implicação. Aqui eu botei C e somente C, tá? Eu estou viajando, isso aqui é uma implicação. Então a gente tem aqui uma disjunção entre P e Q implica em R, tá? Então a implicação a gente representa ela com o C, né? E a gente vai colocar o antecedente Q e o consequente R. Então é assim que a gente representa essa fórmula aqui na notação polonesa. E essa daqui, por sua vez, como ela tem a implicação como sendo o operador principal, né? A gente vai ter aqui o C no começo. Agora a gente vai ter que colocar o antecedente, e o antecedente é uma disjunção, né? Então a gente vai ter um A aqui, né, de alternativa, é uma disjunção entre P e Q, então a gente vai ter aqui A, P, Q, né, e aqui fechou, isso aqui é uma fórmula, tá? Então a gente vai ter a implicação cujo antecedente é essa fórmula aqui, né, e cujo consequente é o quê? É o R, então a gente vem aqui e coloca o R, tá? Então a gente vê que o que muda aqui é a ocorrência desses operadores aqui, né, o que a gente coloca na frente, né, o que ocorre mais à esquerda é o operador principal. Beleza? Então, vamos lá, vamos colocar aqui alguns exemplos para a gente conseguir fazer isso. Para a gente transformar isso aqui na notação polonesa, a gente tem que, a primeira coisa é notar qual é o operador principal, que no caso aqui é uma conjunção, né? A gente vem aqui e coloca a letra correspondente aqui, no caso é o K. E a gente vê quais são os dois membros que estão se relacionando por essa relação de conjunção aqui. O primeiro é esse aqui, né? E o segundo é um R. Então a gente sabe que no finalzinho dessa fórmula toda, a última coisa que a gente vai ter aqui vai ser um R, tá? Essa aqui é uma coisa boa para você notar. Então, beleza, o final vai ser o R, mas o que vai vir antes disso? Vai ser o seguinte, vai ter essa fórmula aqui, e essa fórmula ela é uma disjunção, tá? Então, se você tiver aqui um operador tipo esse aqui de conjunção, e um dos lados for uma fórmula composta, a primeira, na verdade, se o primeiro lado, né, se o lado esquerdo for uma fórmula composta, como é nesse caso aqui, a primeira coisa que você vai fazer vai ser colocar, depois desse K aqui, o símbolo do operador principal da fórmula à esquerda, tá? Que no caso é essa aqui. Como o operador principal aqui é o de disjunção, a gente vai colocar um A
aqui, tá? E aí segue de novo, a gente vai pegar o que está à esquerda desse símbolo de disjunção. No caso, é o não P, tá? O não P, o operador principal, é o não, né? Então a gente vai ter aqui um não P, né? Esse aqui é um dos lados da disjunção e o outro lado é o que, tá? Então a gente vai ter aqui um que. Beleza, fechamos aqui. Isso aqui já é uma fórmula fechada, né? Isso aqui é não P ou que. É isso que está dizendo, tá? E agora falta o outro lado da conjunção, que é o que está faltando aqui, né? É o R. Então a gente vem aqui e põe um R aqui, beleza? Então essa aqui é essa fórmula na notação polonesa, beleza? Vamos para essa outra aqui, ó. Essa aqui, na verdade, é uma fórmula bastante conhecida. Se você for pegar algum artigo aí que use notação polonesa e fale de sistemas axiomáticos, é bem provável que você veja isso daqui ou alguma variante, tá? A fórmula principal aqui, né? O operador principal, na verdade, é o de implicação. Então a gente vai ter aqui um C. O antecedente desse operador aqui é o P, né? Então a gente vai ter aqui C, P, e aqui a gente tem um placeholder, né? A gente tem aqui um lugar vazio para preencher com o consequente. Qual é o consequente desse condicional aqui? É uma outra fórmula condicional, né? Então vai ser um condicional entre Q e R. Então a gente vai aqui colocar mais um C, né? Porque é uma fórmula condicional, e talvez até em polonês esse C seja de condicional, não sei. Mas o antecedente dessa fórmula aqui agora é o R, é o Q, perdão, né? E depois o consequente é o R. Então a gente vai ter aqui Q e R. E essa aqui é essa fórmula na notação polonesa. Beleza? Vamos lá então representar aqui uma relação de um quantificador universal aqui, né? Como que a gente faz isso daqui na notação polonesa? Bem, aqui a primeira coisa que a gente tem, como ela é uma fórmula geral, né? Porque ela começa com quantificador universal, a primeira coisa que a gente tem vai ser o quantificador correspondente, que no caso aqui é universal, né? Ele está quantificando sobre essa variável x, então a gente vai ter aqui o πx, né? E depois a gente vai colocar o que está aqui dentro. Então o que está aqui dentro é uma fórmula que é condicional. Então a gente vai ter aqui um C, o antecedente é fx e o consequente é gx, tá? E é basicamente assim que a gente representa essa fórmula universal aqui. É simples, né? Não é difícil, não. Vamos lá para esse próximo exemplo aqui, né? É um pouquinho parecido com esse de cima, mas são fórmulas diferentes. Se você notar aqui, né, o operador principal aqui, ele não é o quantificador universal, né, mas sim a implicação, na verdade. Isso aqui está dizendo que se tudo é F, então tudo é G. Como isso aqui é um condicional, a primeira coisa que a gente põe é o C de condicional, né? A gente coloca aqui o antecedente e depois o consequente, tá? Qual que é o antecedente? O antecedente é para tudo x, fx. Então a gente vai ter aqui C, πx, fx, né, que é o antecedente, e agora o consequente. O consequente disso para tudo x, gx, né? Então a gente vai ter aqui πx, gx. Você vê que a fórmula começa a ficar grande, fica um pouquinho chato de ler isso aqui, de separar, né? Se tivesse uma vírgula que talvez ficasse melhor, mas enfim, é o melhor para ler, né? Pelo menos para entender. Mas quanto maior a fórmula, mais chato fica de você entender o que ela está dizendo. E por fim aqui, né, só para finalizar esses exemplos, a gente tem aqui para todo x f de x, se e somente se não é o caso que existe um x tal que não é f de x. Isso aqui é basicamente uma instância da regra de interconversão de quantificadores, né? A gente está definindo aqui o universal em função do existencial. E a gente consegue expressar essa fórmula inteira aqui usando a notação polonesa. Então, o operador principal aqui é uma biimplicação, né? A gente vai ter aqui então um E de equivalência. O primeiro lado da equivalência diz que para todo x, fx. Então a gente vai ter aqui, né, πx, fx, até aqui nada demais. E agora a gente tem o outro lado da equivalência, que é esse aqui. Então a fórmula principal desse lado aqui, né, é o que? É a negação. Então a gente vai ter um n aqui. E essa negação está negando o quê? Está negando existe um x tal que não é fx. Então, isso aqui é uma fórmula geral, a gente vai ter o quantificador aqui correspondente, que no caso é o existencial, né? Então, a gente está negando aqui o existencial, né? E o existencial do quê? De não é o caso que é fx. Então, a fórmula principal aqui, o operador principal, na verdade, é o de negação, né? A gente vai ter aqui, então, um n e aí sim o fx, tá? Então, esse monte de troço aqui criptografado é essa regra aqui, né? Essa fórmula que corresponde àquela regra que a gente já conhece, tá? Então, é basicamente assim que a gente faz, né? E para fazer o contrário, né? Para traduzir da notação polonesa para a notação comum, padrão que a gente tem, eu não sei se existe um método, provavelmente tem um método, mas eu faço do meu jeito, tá? Um jeito que eu não vou dizer que eu inventei, porque provavelmente alguém faz do mesmo jeito, mas enfim, foi um negócio que eu me virei e eu acabei chegando a esse resultado sozinho. Mas é o seguinte, se a gente quisesse converter isso aqui para a notação comum, como que ficaria? Se você quiser, dá uma pausa aí e tenta fazer, tá? Se você nunca viu, não tem problema, tenta fazer do seu jeito aí, leva o tempo que for, mas é isso daí. Então, como que eu faço? Eu leio
direita para a esquerda a fórmula, tá? Eu leio nesse sentido aqui. Eu não vou conseguir expressar isso aqui em um termo como se fosse tipo um procedimento, né? Faça isso, então faça isso, porque eu não pensei muito sobre isso para expor dessa maneira. Mas o esboço do que eu faço é o seguinte. Eu começo olhando da direita para a esquerda e eu pego aqui as letras proposicionais, né? Sempre o último caractere de uma fórmula escrita em notação polonesa vai ser uma letra proposicional, né? Eu pego essa letra e eu vejo o que tem antes, né? Eu vejo qual que é a fórmula em que ela está acontecendo. E aí eu vou escrevendo, né, e traduzindo da polonesa para padrão, né? Então aqui, como ocorre um que e antes tem um n, eu sei que isso aqui é um não que. Então eu vou ter não que. Beleza, isso aqui deve estar em alguma relação com alguma outra fórmula. Aí eu vou e ando mais um pouquinho para trás. E eu vejo que tem um não p aqui, né? A gente tem um p e um n antes dele. Então isso aqui é não p. Então eu sei que eu vou ter não p aqui e alguma relação entre ele, né, entre o não P e o não Q. Qual é essa relação? É o que está logo antes do não P, que no caso é o K. O K é o de conjunção, então eu sei que isso aqui vai ser uma conjunção entre não P e não Q. Tá? Eu já posso colocar entre parênteses isso aqui, porque isso aqui já é uma fórmula composta. E beleza, a gente já tem parte da fórmula aqui feita, que no caso é essa parte aqui. Né? E eu vejo que antes disso tem um N. O N está negando tudo que vem depois dele, então isso aqui é a negação disso tudo, né? E agora a gente vê aqui que tem um APQ, né? Olhando daqui para lá, né? Seria Q, PA, mas enfim, a gente consegue notar já que isso aqui é uma adjunção entre P e Q. E se tem uma adjunção entre P e Q e depois você tem uma fórmula, isso quer dizer que vai ter algum operador entre elas, que no caso aqui é o de equivalência. Então, só ainda aqui ao contrário, né? A gente tem aqui APQ, ou seja, adjunção PQ, né? P ou Q. Isso aqui eu posso colocar já entre parênteses. E por fim, o que a gente tem aqui, por fim, é o operador principal, que é o de biimplicação. Beleza? Então é assim que vai ficar essa nossa fórmula. Isso aqui é basicamente a lei de De Morgan, né? Uma instância da lei de De Morgan. Vamos para mais um exemplo aqui, que é esse aqui. Então, de novo aqui, eu vou começar lendo da direita para a esquerda. E vamos lá. A gente tem aqui, então, CPR, né? Então, isso aqui é uma implicação de P em R. Então, a gente sabe que a última coisa que vai ter aqui vai ser o P implicando em R. E isso aqui a gente já pode colocar entre parênteses. Voltando aqui, a gente vai ter CPQ. Então, a gente tem o P implicando em C, tá? O C aqui, lembrando, é o símbolo de condicional, tá? De implicação. Então, a gente vai ter P implicando em Q antes disso aqui, né? A gente vai ter, então, aqui P implicando em Q. Tem alguma coisa entre eles, não sabemos o que é, mas vamos descobrir agora, né? Porque se a gente tem aqui uma fórmula, que é um condicional, a gente tem outra fórmula, e uma está seguida da outra, isso quer dizer que antes delas duas você vai ter o operador principal que liga as duas, que no caso aqui é o C. Então, a gente tem aqui que essa primeira fórmula está implicando essa segunda, tá? E a gente pode já colocar isso aqui também entre parênteses. Então já foi esse lado aqui todo, né, da nossa fórmula. Vamos continuar indo para a esquerda até chegar no principal. A gente tem aqui agora CQR, né? Então aqui a gente está dizendo que o Q implica no R. Então a gente vai ter aqui Q implica no R, podemos colocar isso aqui entre parênteses. E a última coisa que a gente vê aqui é o operador principal, que é um C também, então é o sinal de implicação, tá? Então, basicamente a nossa fórmula é essa, né? Se Q implica em R, então se P implica em Q, P implica em R. Beleza? E além disso aqui, para o cálculo sentencial, né? Que no caso é a lógica proposicional, o Łukaszewicz ele propôs um teste para verificação de fórmulas bem formadas. Então, o teste é o seguinte, eu vou na verdade anunciar aqui uma modificação que eu fiz do teste, né, que eu acho mais fácil de entender, que é o seguinte. Você pega uma fórmula, tipo essa daqui, por exemplo, que está em notação polonesa, e você vai ler a fórmula da esquerda para a direita, normalmente como a gente lê as palavras, né? E você vai fazer o seguinte, você vai começar a contagem em 0. Então imagina que você está com 0, tanto faz a unidade, é 0, tá? Cada vez que você vir um conectivo binário, tipo, opa, calma aí que sumiu aqui, um conectivo binário, tipo aqui o C, né, ou o E, ou o A, ou qualquer outro conectivo binário que for, você vai somar 1 na sua contagem, tá? Então você começou com 0, no caso aqui a gente viu que tem um conectivo aqui, a gente vai somar 1, então a gente está agora com 1, né? A gente começou com 0, somamos 1, e aí vai para o próximo caractere. O próximo aqui nesse caso também é um operador, é um conectivo binário, a gente vai e soma mais 1, então a gente estava com 1, agora a gente está com 2, tá? Então, esse é o primeiro passo. A cada vez que você vira uma ocorrência de um conectivo binário, você soma 1. E a cada vez que você tiver a ocorrência de um símbolo proposicional, que é no caso aqui do Q, do R, do P, letras minúsculas, né? Sempre que você tiver isso aqui, você subtrai 1 do que você tinha imediatamente antes. Então, por exemplo, aqui nesse caso a gente está com 2.
O próximo caractere aqui, né, é o que, ele é um símbolo proposicional. Então a gente vai tirar 1 do que a gente tinha antes. A gente tinha 2, se a gente tirar 1, a gente fica com 1 agora, né? Vamos agora para o próximo caractere, que é o R. O R também é um símbolo proposicional, então a gente vai tirar 1 do que a gente tinha antes. O que a gente tinha antes? A gente tinha 1. 1 menos 1 vai ficar 0. Próximo caractere é um condicional, né? Ele é um operador binário. Quando a gente tem um operador binário, a gente faz o que? A gente soma 1. Então a gente tinha 0, vamos ficar com 1. O próximo aqui é binário também, soma 1. O próximo é proposicional, subtrai 1, fica 0. Na verdade aqui eu fiz um errinho, né? A gente tinha 1 aqui, né? E como eu somei mais 1, a gente vai ficar com 2 aqui. Nesse C aqui a gente fica com 2. Aqui no P, quando a gente tem o símbolo proposicional, a gente vai subtrair 1, então vamos ficar com 1. Quando a gente tem Q aqui, proposicional também, subtrai 1, fica 0. C é binário, vai somar 1. E P é proposicional, a gente subtrai 1. A gente vai ficar com 0. E por fim, a gente vai ter o R, que também é proposicional. A gente vai subtrair 1, vai ficar com menos 1. Então o teste enunciando de novo, é o seguinte: lê a fórmula da esquerda para a direita. A cada ocorrência de um conectivo binário você soma 1, começando com 0, né? E a cada ocorrência de um símbolo proposicional você subtrai 1. E aí você tem que a fórmula ela vai ser bem formada se e somente se você obtiver um número negativo, que no caso é esse aqui, exatamente na última posição da fórmula. Beleza? Então, por que isso acontece? Porque quando você tem um conectivo que ele é binário, tipo esse aqui, quando você soma 1, se a gente tiver aqui, por exemplo, P implica em Q, né? Se você tiver isso aqui, você começou com 0. Aí a primeira coisa que você faz é somar 1. Então você vai ter 1 aqui. Como você tem dois operadores, na verdade você tem duas fórmulas depois dele, que são letras atômicas, né? Se você fosse ler isso aqui, você teria que subtrair 1 nessa primeira, então você ficaria com 0. E aí já na segunda, quando você subtrair de novo, você vai ficar com menos 1. Né? Então o menos 1 indica que esse operador aqui ele foi fechado, né? Você finalizou ele. E isso aqui sempre vai acontecer, o menos 1, se a fórmula for bem formada, esse menos 1 ele sempre vai acontecer no final, porque é sempre no final que você indica o segundo membro do operador principal. Como assim? Nesse caso aqui, o operador principal é o de implicação, né? Então, é uma implicação entre Q implica em R e esse negócio todo aqui. Então, é só no final, quando você colocar esse Rzinho aqui, é que você vai completar esse segundo lado da implicação, que é o que finaliza a fórmula inteira, entendeu? Então, enfim, é basicamente isso. Eu vou fazer esse exemplo aqui nessa fórmula de cima, né, pra gente ver que ela é bem formada por esse método também. Então, vamos lá. Começou com 0, né? O E é binário, a gente vai colocar 1. O A é binário, coloca 1 também. Eu vou colocar um pontinho em cima pra gente ver onde a gente está. O P é proposicional, então subtrai 1. Opa, perdão, aqui ó, é 2, tá? Somou 1, ficou 1 mais 1 é 2, não 1. O P é proposicional, a gente subtrai 1, vai ficar com 1. Q é proposicional também, subtrai 1, fica 0. A gente vai ter o N. O N aqui, ele é um conectivo, mas ele não é binário, né? Então a gente vai pular ele, a gente não conta ele, tá? A gente tem aqui a conjunção, que é binário, então a gente soma 1. Negação a gente pula. E a gente vai ter aqui o P, que é proposicional, então a gente vai subtrair 1, a gente tinha 1, ou menos 1 fica 0. E aí, N a gente pula, né? E por fim a gente tem o Q, né? O Q ele é proposicional, a gente subtrai 1, então a gente vai ficar com 0 menos 1, que dá menos 1. Tá? Então você vê que o número negativo ele ocorreu apenas no final da fórmula. Se você, no final da sequência, perdão. Se você tivesse alguma coisa tipo isso aqui, ó, com o número negativo no meio dessa sequência aqui, então isso quer dizer que a fórmula não é bem formada. Tá? Então é basicamente esse o teste que é feito. E é isso aí. Tá? E como eu falei, a notação polonesa ela não é muito usada hoje em dia, porque é feio, né? A gente não consegue bater o olho nisso aqui e ter uma noção exatamente do que isso aqui está dizendo. Apesar de com o tempo você consegue perceber, né? Mas enfim, a gente acabou adotando essa noção com parênteses aqui porque é muito mais próximo do que a gente usa na álgebra, né? Na aritmética e tudo mais. Então, existe ainda uma variante da notação polonesa que é a notação polonesa inversa, né? Ou a notação polonesa invertida. Ela foi proposta um pouco depois e ela é bem parecida com a notação polonesa, só que a diferença é que os operadores eles são pós-fixados em vez de prefixados. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui a fórmula da conjunção, né, entre não P ou Q e Q, isso aqui na notação polonesa, como que é? A gente viu antes, né? Isso aqui é uma conjunção entre a disjunção da negação de P e Q, né? E essa conjunção que toda é feita com Q. Então isso aqui é na notação polonesa normal. Na inversa, a gente teria
é um pouco confuso, porque a gente teria o seguinte, a gente teria que esse operador que é o principal, ele estaria lá no final da fórmula, então ele vai ser a última coisa que a gente vai botar. Então a gente tem o que? Lendo a fórmula da esquerda para a direita aqui, a gente tem a negação de P, então a gente teria Pn, né, a negação de P. Isso aqui está em disjunção com o Q, então a gente tem aqui o Q, e isso aqui está em disjunção, né, então vai ter um A aqui, ou seja, é uma disjunção entre Q e não P, né, como se você estivesse lendo desse jeito assim, tá? E isso aqui tudo você está fazendo uma conjunção com o Q, né, então você teria um Q aqui, e esse Q, ele está em qual relação com isso aqui tudo? Uma relação de conjunção, tá? Então seria assim, com o K aqui no final, que você representaria isso aqui na notação polonesa invertida. Como eu falei, isso aqui tem mais utilidade computacional, porque você não vai precisar de cálculos adicionais para fazer tratamento de parênteses. A fórmula, quando ela está nessa notação aqui, você consegue tratar ela. Você consegue ler ela de maneira linear, né? Você pode tratar dos operadores na ordem que eles aparecem, você pode usar um método, como se fosse um modelo de pilha, né? De stack. E, enfim, isso aqui facilita, né, a programação daqueles provadores automáticos e coisas com algoritmos assim. Várias linguagens de programação fazem uso disso. E isso aqui pode ser usado até com expressões matemáticas, né? Como eu falei no comecinho, se a gente tiver aqui uma expressão, por exemplo, x vezes y mais z menos w, isso aqui, na notação polonesa, a gente consegue expressar, né? Então o operador principal aqui é o de soma, né? A gente vai ter aqui o mais. O primeiro lado aqui da soma é o produto entre x e y, então a gente vai ter aqui o produto entre x e y, e o segundo lado da soma é a subtração entre z e w, então a gente vai ter aqui menos zw, tá? Então isso aqui é essa expressão aritmética na notação polonesa, beleza? E uma coisa interessante também, só a título de curiosidade que eu vi, eu estava pesquisando e eu vi que tem um artigo de um professor que ele propõe o uso da notação polonesa no ensino da lógica para pessoas cegas. Eu achei isso muito da hora, porque a notação padrão que a gente usa, né, com bimplicação, com setinha, com esse negócio que parece um V, isso aqui que nem é uma letra e tal, isso aqui não tem como você representar isso em braille, né? O pessoal, quem for cego, na hora de ler isso aqui não vai conseguir entender o que está escrito. Não tem como você fazer tipo bolinhas assim, né, e representar, por exemplo, uma seta desse jeito assim, porque quando o cara passar o dedo aqui em cima, ele vai ver tipo que essa disposição de pontos aqui, ela já tem um significado, ela já representa uma letra, alguma coisa assim. E a mesma coisa esses símbolos aqui, né? Vai ficar difícil dele entender o que é. Então, o que o cara propôs foi o seguinte: como na notação polonesa a gente usa apenas letras maiúsculas e minúsculas, como a gente pode ver aqui, né? A não ser, é claro, que a gente fale de quantificação, né? Aí a gente vai ter aqui letras gregas, mas, enfim, pelo menos usando o cálculo sentencial, a gente tem apenas letras maiúsculas e minúsculas. E isso aqui os caras conseguem ler bem tranquilo, né? Só passar o dedo e vai ler. Então, o que ele fez foi propor que usassem, né, a notação polonesa para estudar, para ensinar pessoas cegas a lógica. E alguém que é bem letrado em braille pode facilmente entender todo o conteúdo da fórmula e tal, e até fazer provas usando dedução natural. Ele mostrou isso lá no texto dele. Eu vou deixar o link do artigo aí embaixo. É um artigo que não foi publicado, então ele está com formato de doc. Mas enfim, para quem quiser dar uma olhada aí, vai estar na descrição, beleza? E o vídeo é esse, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, né? Trazendo aqui um pouquinho essa curiosidade. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixe o like e considere se tornar um apoiador do canal, tá? Você pode ganhar sorteios, você pode participar de sorteios mensais de livros que vão acontecer, tá? Dá uma olhada no primeiro link da descrição se você tiver interesse. Eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!